A soma dos 7 primeiros termos da sequência lógica é... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar quantos termos nós temos na sequência e qual é a relação que nós temos entre esses termos. O primeiro termo aqui é o 2, o segundo é o 5, o terceiro é o 8 e o quarto é o 11. Então, vou numerar aqui os termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu preciso chegar até o sétimo. Então, vamos lá. Quinto, sexto e sétimo. Qual é a relação que nós temos entre esses termos? O acréscimo está sendo linear. Sempre está aumentando aqui 3 unidades. Então, eu tenho aqui 2, 5, 8, 11. O próximo termo aqui vai ser 14. Seria 11 mais 3, depois 17 e depois 20. Tem duas formas de a gente fazer a questão agora. Ou eu faço o somatório na mão, tá? 2 com 5, 7. 7 com mais 8, eu vou ter 15. 15 mais 11, depois mais 14, mais 17, mais 20. Tudo bem, eu posso fazer dessa forma? Posso. Então, eu vou fazer porque aqui eu tenho apenas 7 termos. Mas depois eu vou fazer utilizando a equação da PA para você aprender a fazer com mais termos. Porque se ele tivesse pedido, por exemplo, 70, você não teria como fazer na mão. Teria que usar uma equação. Então, eu vou fazer aqui somando normal, tá? 20 com 17 com 14, que são os valores que eu tenho aqui, ó, com 11. E agora eu vou juntar esses 3 primeiros aqui, 2 com 5 dá 7, com 8, 15, para ficar mais fácil. Mais 15. Então, 7 com 4, 11, com mais 1, 12. 12 com 5, 17. Coloco 7 e vai 1. 1 com 2, 3. 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu teria 77, né? O somatório 77. Como que eu faço o somatório aqui se fosse, no caso, 70 termos? Então, você faria através de PA, porque aqui nós temos uma PA, onde a razão é 3. Como o aumento ele é constante, então ele vai ser nossa razão. Aqui é o meu A1, certo? E aqui vai ser o meu A7. Utilizando a equação da soma de uma PA, nós vamos ter o seguinte, a soma de n termos de uma PA vai ser A1 mais AN, e multiplica n dividido por 2. Então, quem que é o meu A1? Meu A1 é o 2, certo? O meu AN é o último termo, no caso eu quero somar aqui o termo 7, né? Então vai ser 20, 2 mais 20, e multiplica 7, que é a quantidade de termos, que no caso vai ser o n dividido por 2. 2 com mais 20 dá 22. 22 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 7, 77. E se você não soubesse como encontrar esse termo aqui é o 7, mas se fosse o 70, como que eu encontraria o A70, né? Se fosse 70, estou supondo porque às vezes a questão não coloca só 7 termos, vai colocar bem mais, então você precisa saber essas equações. Então, se fosse o A70, eu usaria essa equação aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Quem que é o meu A1? Meu A1 é 2. 2 mais n menos 1. Nesse caso, eu vou calcular o A7, tá? Eu vou pegar esse termo aqui. Eu já sei que vai dar 20, mas eu vou calcular ele. Então, vai ficar 7 menos 1, que multiplica a razão, que é 3. Então, meu A7, tá? Não A70. O meu A7 seria 2 mais 7 menos 1, 6. 6 vezes 3. 2 mais 18 daria 20. Então, qual que é o processo? Qual que é o processo? Se for pouco termo aqui, no caso 7, 8, você faz aqui na mão mesmo. Você faz o somatório que vai ser rapidinho, vai sair tua resposta. Se aqui tiver uma quantidade muito grande, o que você vai fazer? Você vai identificar se é um APA, normalmente é um APA ou um APG. Se for um APA, quais são as equações que a gente utiliza? Essa daqui para determinar o termo. No caso, eu determinei o A7 usando aqui a equação. Então, o meu A7 dá 20, mesmo que eu não tivesse feito aqui todos os termos, encontraria o meu A7. O meu A7 bate certinho, o valor é 20. E a soma desses 7 termos, a gente usa essa equação aqui. Essa equação é a soma de n termos de uma PA, porque nesse caso nós temos uma PA. Fazendo o cálculo, nós encontramos também 77. Portanto, a alternativa correta se encontra aqui na letra C. 72. Considerando a sequência das letras que formam a palavra editais, pode-se dizer que a 86ª letra dessa sequência é. Então, ele quer saber qual é a letra que vai estar na posição 86. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Eu vou primeiro escrever aqui a palavra. No caso, é a palavra editais, né? Editais. Quantas letras tem a palavra editais? Vou numerar. Letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. E agora eu vou pegar aqui o 86 e vou dividir por 7 para descobrir quantas vezes eu consigo
fazer a palavra completa editais e se sobra alguma letra. Então, 86 dividido por 7, 1 vezes 7, 7. 8 menos 7 dá 1, desce o 6. 1 vezes 7, 7. Na verdade, aqui dá 2 vezes, né? 2 vezes 7, 14. 16 menos 14, 2. Beleza. Então, eu consigo escrever essa palavra aqui 12 vezes completas e sobram 2 letras, tá? 2 letras. E aí, sobrando 2 letras, eu só vou conseguir escrever a letra E e a letra D, que vai ser a nossa resposta. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Questão 73. A soma dos dois próximos termos da sequência lógica indica a idade de Ana hoje. Desse modo, a idade de Ana daqui a 3 anos será igual a... Então, primeiro a gente vai calcular a idade dela hoje, encontrando os dois próximos termos, e vamos somar com mais 3 para poder encontrar a nossa resposta. Agora, o que eu vou fazer? Vou observar a sequência. Tá? Aqui eu tenho 3, 4, 7, 10, 11, 16, 15 e 22. Não posso dizer que a minha sequência ela é crescente nem decrescente. Por quê? Porque dentro da minha sequência eu tenho um acréscimo aqui, elas estão, esses valores, né, os primeiros valores aqui, eles estão crescendo, ó, 3 para 4, 4 para 7, para 10, 11, 16. Mas quando chega aqui, eu tenho uma diminuição e depois um aumento. Então, isso aqui é uma característica de uma sequência mista. Se a sequência ela cresce e depois decresce dentro da sequência, significa que você tem uma sequência mista. Tá? E aí, se eu tenho uma sequência mista, como é que eu analiso? Termos ímpares com ímpares e pares com pares. Então, se eu analisar aqui os termos ímpares, a gente vai ver que existe uma relação. Se eu analisar esses termos, olha só qual é a relação. 3 com mais 4 dá 7, com mais 4 dá 11, com mais 4 dá 15. Então, se eu quiser o próximo termo aqui, ó, vai ser 15 mais 4, 19. Já encontrei o próximo termo. Quando eu analiso a parte par, o que seria a parte ímpar e a parte par? Aqui é o primeiro termo, tá? Aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Beleza. Eu estou analisando aqui, ó, ímpar com ímpar. Primeiro termo com o terceiro tem aí uma relação, um acréscimo de mais 4. Com o quinto, mais 4, com o sétimo e com o nono. Agora eu vou fazer a relação entre os termos pares, tá? Quando eu falo termo par, não é porque o número que está aqui é um número par, e sim porque ele está numa posição par. Aqui é a segunda posição, a quarta, a sexta, a oitava, e eu quero encontrar aqui a décima dessa segunda sequência, tá? Aqui nós temos uma sequência mista. 4 com mais 6 dá 10, com mais 6, 16, com mais 6, 22, e com mais 6 eu vou encontrar aqui 28. Encontrei uma forma de achar a idade dela hoje. Seria aqui 28 com mais 19, certo? 28 com 19 eu vou encontrar a idade de Ana hoje. 8 com mais 9 dá 17, põe o 7, vai 1. 1 com mais 2, 3, com mais 1, 4. Só que a nossa resposta não é 47, tá? Por que não é 47? Porque ele quer a idade daqui a 3 anos. Então, eu vou ter que somar mais 3, encontrando aqui o valor de 50 anos. Alternativa correta na questão, letra B. Dada a sequência numérica, sabendo que x e y são números e que seguem um padrão matemático para essa sequência, qual o valor de x mais y? Então, a primeira coisa é observar se nós temos uma sequência crescente ou decrescente. Como os valores eles estão sempre aumentando aqui, nós temos uma sequência crescente. Agora, eu preciso identificar como é que está sendo feito esse crescimento. Então, do 1 para o 3, tivemos um acréscimo de 2 unidades. Do 3 para o 6, de 3 unidades. 6 para 10, 4. 10 para 15, 5 e 15 para 21, 6. Então, seguindo o padrão, o próximo valor aqui, vamos somar mais 7 e depois mais 8. 21 com 7, 28 e 28 com 8, 36. Como ele quer a soma de x mais y, 28 mais 36, 8 com 6, 14, põe o 4, vai 1, 1 com 2, 3, com 3, 6. Alternativa correta na questão, letra E. Dada a sequência, sabendo que existe uma lógica matemática para a formação dessa sequência e que x e y são elementos pertencentes à mesma, exatamente nessa ordem, qual o valor da razão entre y e x? Então, nós queremos aqui a razão entre y e x, queremos uma divisão entre esses dois valores, y e x. A nossa sequência é uma sequência numérica crescente. Tá? É uma sequência especial. Por quê? Porque ela é formada por quadrados perfeitos. Aqui eu tenho 1 ao quadrado, aqui eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, esse valor que está faltando aqui para o x seria 5 ao quadrado.
Aí aqui 6 ao quadrado, 7 ao quadrado e 8 ao quadrado. Como ele quer que eu divida aqui y por x, eu vou dividir 8 ao quadrado por 5 ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com o seguinte, ó, 8 ao quadrado, 64, 5 ao quadrado, 25. 64 por 25, quanto é que dá? 64, divide aqui por 25, 2 vezes 25, 50, 64 menos 50, 14. 14 é menor que 25, põe uma vírgula e põe um zero. Aqui, no caso, eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 25, 125. Vai sobrar aqui 15, né? 140 menos 25, 15. Põe um zero, já está pago com a vírgula. 6 vezes 25, 150, resta o zero. Então, a razão entre y e x vai ser 2,56, a alternativa correta da questão, letra D. Aristides criou a seguinte sequência numérica e pediu para seus amigos tentarem descobrir qual era o próximo número dessa sequência, no caso, o valor x. Para a gente entender aqui melhor essa sequência, a gente precisa resolver esses valores, 1/4 e 75%, para a gente poder entender certinho como funciona a sequência criada por Aristides. Então, nós temos aqui 0, 1/4, 0,25, 1 dividido para 4, 0,5, 75%, 75 sobre 100, vai dar 0,75. 0,75, aqui eu vou escrever como 0,50, vai ficar mais fácil da gente visualizar. E aqui eu vou ter 1,00. O próximo valor vai ser 1,25, porque o acréscimo, né, o aumento aqui na sequência de Aristides sempre é de 0,25. Só que eu não tenho 1,25 nas alternativas. Só que 1,2 já está fora. 120% é 120 dividido por 100. Tá? Aqui no caso vai dar 1,2 também. Então também está fora. Os dois valores aqui são iguais. 1,5 também está fora. Sobraram aqui esses dois valores para a gente fazer a divisão. Então, vou dividir 5 para 4 e vou dividir aqui 12 para 7. Vou dividir 12 para 7 primeiro. Ó. 1 vezes 7, 7. 12 menos 7, 5. Põe uma vírgula e põe 0. 7 vezes 7, 49. Já encontrei que não é esse valor, porque aqui deu 1,7 e tem que dar 1,25. Vou fazer o outro. Aqui vai ficar 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Põe uma vírgula e coloca um 0. 2 vezes 4, 8. Sobrou 2. Agora a gente pode pôr o primeiro 0 porque já pôs a vírgula. Põe um 0 aqui. 5 vezes 4, 20. Resta o 0. Então, o valor correspondente aqui a x, que é 1,25, vai ser 5/4. Outra forma de fazer seria escrever 125 sobre 100 e simplificar em cima e embaixo por 25. 125 por 25 e 100 por 25, nós encontraríamos também 5/4, a alternativa correta, a letra C. Considerando a sequência de números naturais, 3, 13, 30 e 31, e utilizando os conhecimentos sobre lógica, qual o próximo número da sequência? Então, nós temos uma sequência formada aqui por números, tá? Mas o próximo número dessa sequência ele vai estar relacionado com uma palavra. O primeiro número aqui é o 3, começa com a letra T. Depois eu tenho o 13, que também começa com a letra T. 30, começa com a letra T. E o 31, que também começa com a letra T. Qual é o próximo número, tá? Dentro do conjunto dos números naturais, que começa com a letra T, o 32, portanto, a alternativa correta na questão, letra A. Considere a seguinte sequência de triângulos dispostos em linha. Então, temos aqui na primeira linha um triângulo, na segunda nós temos um também, na terceira 2, quarta linha 3, quinta linha 5 e na sexta linha 8. Dessa forma, considerando a lógica aplicada para determinar o número de triângulos em cada linha, a quantidade de triângulos na 10ª linha será igual a... Então, aqui a questão está abordando uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. E como é que ela funciona? Os dois primeiros valores são 1, e a partir do terceiro valor, nós temos a soma dos dois anteriores. Então, o 2 aqui ele corresponde à soma de 1 mais 1, que são os dois termos anteriores. O 3 seria 2 mais 1, o 5, 3 mais 2, e o 8 nós temos aqui 5 mais 3. Se eu quero chegar ao 10º, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Sétimo, né, a 7ª linha, a 8ª, a 9ª e a 10ª linha. A 7ª linha vai ser a soma da sexta com a quinta, no caso, 8 com mais 5, 13. Agora eu vou ter aqui que somar a 7ª com a sexta, no caso eu vou somar 13 com mais 8, 21. 21 com mais 13, 34, e aí 21 com 34, 55,
A alternativa correta da nossa questão, letra B. Considerando a seguinte sequência numérica, 5, 10, 30 e 120, a soma do quinto com o sexto termo dessa sequência resulta em... Note que nessa sequência nós vamos ter o seguinte, ó, é uma sequência crescente, pois os números estão aumentando. Então, inicialmente, você coloca o acréscimo para você verificar o que está acontecendo. 5 para 10 aumentou 5, de 10 para 30 aumentou 20, tá? Mais 20, né? E aqui eu tenho um aumento de mais 90. Não deu algo tão linear, tão perceptível. Então, você vai fazer o seguinte, você, ao invés de tentar com soma, tenta fazer agora com multiplicação. Quanto que eu tenho que multiplicar o 5 para que ele chegue a 10? Por 2. Então, quando eu multiplico esse valor aqui por 2, chega a 10. De 10 para 30, multiplica por 3. Olha, já tem mais coerência, tá? De 30 para 120, multiplica por 4. Então, o próximo valor, que será aqui o nosso quinto valor, vai ser 5 vezes 120. Quanto é que dá 5 vezes 120? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2, 10. Com 0 vai 1, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Então, o quinto termo é 600, e agora eu vou achar o sexto termo, tá? Aqui eu encontrei 600, o próximo termo eu vou ter que multiplicar por 6. Então, 6 vezes 600. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6, nós vamos ter aqui 36. Então, tem o sexto termo como 3.600. Note que nas alternativas nós temos o 600, que é o quinto. Ele não quer o quinto, ele quer a soma. O sexto, que é 3.600. E aí esses dois estão errados, né? Porque 3.600 já é maior do que eles dois. A soma vai dar 4.200, que é 3.600 com 600. Quando somamos, nós encontramos aqui 4.200, a alternativa correta da questão, letra E. A ordem alfabética estabelece uma organização entre as palavras. A alternativa que apresenta as palavras em ordem alfabética é... Então, aqui nesse caso, primeiro a gente coloca o alfabeto completo para poder fazer a análise. Aqui nós temos a primeira alternativa, que começa com a letra A, depois ele vai para a letra B e volta para a letra A. Então, a gente vai sempre analisar a primeira letra de cada um dos nomes e depois é que a gente passa para a segunda. Como aqui ele não está em ordem alfabética, porque ele teria que colocar todos os que têm o A primeiro e depois o que tem o B. Então, isso aqui já está fora. Vamos para o segundo. Aqui ele começa com L, tá? O L ele mantém nessas duas primeiras e depois aqui vai para o M. Tudo bem, então vamos olhar aqui no nosso alfabeto. A gente vai ver que primeiro vem o L e depois vem o M, tá certo? Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, separa as vogais. A, E, I, O e U. Note que as vogais elas estão em ordem, tá? Dentro do alfabeto. Primeiro vem o A, depois vem o E, depois o I, depois o O e, por fim, o U. Então, agora a gente vai organizar a segunda letra, tá? A segunda letra é o que a gente vai analisar. Aqui está ok. O L e o M tá ok. Agora a gente vai para a segunda letra. Aqui eu tenho A e depois eu tenho o I. Confere? Confere. Primeiro vem o A, depois vem o I, na letra L. Vou fazer o mesmo processo nas que começam com M. No caso aqui é o E e aqui é o O. Então, como o E ele vem antes que o O, então tá tudo ok aqui. Essa alternativa aqui vai ser a nossa alternativa correta. Agora, vamos analisar as demais para a gente ver que não estão corretas. Olha só, aqui eu tenho F e depois eu tenho 3 palavras com M. Primeiro vem o F, confere, depois vem o M, tudo bem? Só que quando a gente analisa aqui entre essas palavras que tem o M, aqui o O está antes do A. Então, ele já não está em ordem alfabética. Então, a gente já pode eliminar. Letra C, letra M, aí voltou para o P aqui, ó, vai para o P, aliás, e volta para o A. O A não vai estar em último, né? Porque está em ordem alfabética. Ele teria que estar a primeira aqui. A primeira palavra que deveria ser ameixa. Já não é, então está fora. Aqui eu tenho morango, melancia, melão e laranja. O L não vem depois do M. O L vem antes, então isso aqui também está fora. Alternativa correta na questão, letra B.